Oi, pessoal, tudo bem? O nosso novo tema a partir de agora é Revolução Industrial, ok? A base da Revolução Industrial vão ser as revoluções burguesas ou revoluções inglesas que acabamos de estudar. Vocês podem perceber que dentro dessa nova organização que nós vamos ter nas cidades, né, na organização do trabalho, muita coisa vai ser alterada. A imagem que vocês veem mostra uma nova cidade, né? Uma cidade mais suja, uma cidade espacialmente diferente, reorganizada, e isso vai ser importante para a gente entender que as relações sociais entre as pessoas também vão mudar, certo? Por quê? Porque vai ter um excedente de mão de obra, as pessoas vão passar a estar morando nas cidades, as indústrias vão utilizar essa mão de obra, o salário vai ser baixo, porque você vai ter muita gente para poder trabalhar, e nós vamos ter então relações bastante diferentes entre as pessoas, entre a sociedade em geral. Quando nós falamos em processo de produção, nós precisamos lembrar que a fase da produção dos produtos começa pelo artesanato. O artesanato é uma forma de produção individual, onde o artesão tem a sua casa, ele pode até ter pessoas que trabalhem com ele, mas a responsabilidade da produção dos produtos que ele faz é toda dele. Ele vai fazer um produto do início ao fim e ele vai vender esse produto. Então, o artesanato é a característica básica, é a forma de produção básica anterior ao início do processo industrial. Então, aqui o que se caracteriza, né? O artesão, que é o produtor, ele vai ser o dono da sua casa, da sua oficina, né? Das ferramentas que ele vai usar, ele vai comprar o produto, a matéria-prima, então vai ser tudo dele. Então, desde o início até o fim, ele é o responsável pela produção daquela mercadoria, certo? Então, ele vai saber fazer absolutamente tudo dessa mercadoria. E isso tem um custo. Esse custo seria a lentidão na produção das mercadorias. Então, por mais que você tivesse vários artesãos fazendo a mesma mercadoria, é diferente de quando ela atinge um patamar mais industrializado, que é isso que a gente vai ver agora. Quando nós passamos da forma artesanal para uma forma um pouco mais industrializada, nós vamos dizer que nós saímos do processo artesanal para a manufatura. A manufatura já é diferente do artesanato pelo seguinte: na manufatura, eu não vou mais ter o artesão, eu vou passar a ter uma coisa que eu vou chamar de divisão do trabalho, tá? Então, as pessoas elas vão sair das suas próprias casas e elas vão passar a trabalhar em outro lugar, certo? Já é uma forma mais organizada do processo de produção capitalista. Então, na manufatura, a gente já tem o que a gente chama de divisão do trabalho, certo? É importante entender a manufatura como a primeira fase desse processo produtivo do sistema capitalista, certo? Quanto mais especializada for a mão de obra naquela parte da produção feita, mais rápido eu vou fazer um produto. Então, isso é muito importante. Antes, lembra, vamos comparar, eu tinha o artesão que fazia tudo do início ao fim. A partir do momento que os caras começam a descobrir que se eu dividir a forma de confeccionar um produto em partes, muitas pessoas vão poder trabalhar no mesmo produto. E a tendência é que esse produto seja pronto, seja feito muito mais rapidamente. A grande diferença da manufatura do artesanato, então, é a divisão do trabalho. Só que tem uma outra coisa que é muito importante. Quando o artesão fazia sozinho as coisas na sua casa, ele era dono da ferramenta, né, e daquilo que ele usava, da matéria-prima que ele usava para fazer o produto. A partir do momento que a pessoa sai para trabalhar numa manufatura, ela não é mais dona nem do equipamento e nem do produto de produção. Ela simplesmente vai aprender a fazer o produto e ela vai ser uma empregada e vai ganhar um salário fixo ao final da sua jornada de trabalho. Depois que nós falamos sobre a questão do artesanato e da manufatura, agora nós vamos falar sobre a maquinofatura, ou processo industrial. Então, a partir da maquinofatura, nós vamos ter a presença da máquina em si. Tá? É aí que se inicia realmente a Revolução Industrial. Tá? A gente fala da Revolução Industrial em si a partir da maquinofatura. A presença das máquinas vai avançar e alavancar muito a produção industrial. Então, se antes eu podia fazer a divisão do trabalho nas manufaturas, eu fazia o trabalho, eu fazia o produto, mas ao mesmo tempo esse produto rendia muito pouco ainda.
porque eu não tinha máquina que podia me ajudar a fabricar um produto. A partir de agora, não. A partir de agora, eu posso ter a máquina que vai me ajudar a produzir. Nós dividimos a Revolução Industrial em 3 fases. Não há necessidade de você ficar decorando essas datas e nem pensar, de 1760 a 1860 a primeira fase. É mais ou menos um encaminhamento para você imaginar quanto tempo durou a fase, ou como é que nós estamos agora na terceira fase. Que ano começou a terceira fase. Então, essa é simplesmente para você imaginar que isso é importante entender como é que se deu o desenvolvimento industrial. Então, a gente vai dizer o seguinte, na primeira fase, entre 1760 e 1860, nós temos a limitação da Revolução Industrial, basicamente, à Inglaterra, que vai, ela, ser a grande base do processo de industrialização. Então, ela vai usar carvão e ferro, que são matérias-primas que existem dentro do seu território, e ela vai usar o carvão e o ferro como base para o desenvolvimento das máquinas, e essas máquinas vão passar a acelerar o processo industrial. Se eu levei 100 anos, basicamente, para a primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial é com bem menos tempo, porque ela avança muito mais rápido o desenvolvimento tecnológico. Então, ela não vai ficar mais restrita à Inglaterra, países vizinhos à Inglaterra vão iniciar também o seu processo de busca de matéria-prima, de busca de minérios, para que a gente possa ter também industrialização nesses países. Vão se destacar aqui, basicamente, França, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda. Depois nós vamos falar disso num outro momento, por que da importância desses países, principalmente Bélgica e Holanda, tá? A Bélgica, essencial depois para a organização da Primeira Guerra Mundial, a gente vai entender um pouco sobre essa questão da Bélgica, mas um país rico em minério, tá? Em outros continentes, a industrialização ela vem para os Estados Unidos e para o Japão. O Japão abre o seu processo de industrialização no final do século XIX, em 1870. Até então, o Japão era um país basicamente medieval nas relações de produção, certo? E os Estados Unidos já estão vivendo um processo de industrialização muito parecido, um pouco mais atrasado, mas muito parecido com o processo inglês, ok? E a gente também vai ter, vejam, como as principais inovações tecnológicas desse período, a utilização da energia elétrica e o desenvolvimento de produtos químicos. Até a primeira fase, a base da Revolução Industrial vai ser simplesmente o carvão e o minério, tá? Como motor da Revolução Industrial. E eu chego finalmente na terceira fase da Revolução Industrial, entre 1860 e 1900, ou 1900 até hoje, certo? Então, a gente começa a pensar qual que é a base da Revolução Industrial, Vão surgir as grandes indústrias, vão surgir as grandes indústrias multinacionais, quer dizer, indústrias que saem do seu país sede vão se instalar em outros países, que são chamadas de multinacionais. Quanto mais tecnologia eu desenvolvo, mais automatização eu vou ter numa empresa, e quanto mais automatização, mais rapidez na produção desse produto, tá? Então, a terceira fase da Revolução Industrial ela é muito importante, certo? Por isso que a gente fala que nós estamos vivendo numa eterna revolução industrial. Cada bem ou cada produto que é fruto da tecnologia que eu descubro e que eu passe a usar e a utilizar, significa que eu estou vivendo uma revolução industrial. Gente, é importante entender a revolução industrial nessa terceira fase como algo que nós vemos cotidianamente. Hoje nós só estamos podendo ter essa aula por causa da terceira fase da Revolução Industrial. O desenvolvimento da tecnologia, da internet, dos próprios computadores em casa. Se imaginava que no final do século XX nós já teríamos isso, mas essa popularização ela vem muito rápida. Então, essa ideia de que eu posso produzir alguma coisa, eu posso ter uma tecnologia disponível para mim, também depende muito do preço dessa tecnologia, tá? Se vocês observarem nessas imagens aí, eu tenho a produção automotiva, uma produção de carro, tá? E na figura da direita e na esquerda eu tenho uma impressora em 3D. Então, a gente, quando fala sobre essa produção, eu imagino que a produção ela venha ser colocada de várias formas. Por exemplo, a produção de carro, ela depende muito de uma produção tecnológica. Não se monta mais o carro manual. Alguns carros montados manuais custam muito caro.
Então, quanto mais caro o preço do carro, mais presença de mão de obra manual a gente tem ainda. Tá? Se você pegar os carros esportivos, há grandes marcas que fabricam carros esportivos e carros limitados, em produção limitada, elas usam mão de obra manual. A mão de obra que produz esses carros é extremamente valorizada, tá? Os engenheiros mecânicos que constroem um carro manual recebem muito por isso e são muito bem valorizados, certo? Dentro de uma linha de produção de carros que vai sair 100, 200, 300, 400 carros de uma vez, que os robôs constroem esses carros, eu já estou vivendo uma nova realidade. Quer dizer, eu tenho uma máquina que não precisa necessariamente da presença do ser humano e que vai produzir um carro. A base dos carros são produzidas todas por braços robóticos. Para eu chegar na produção de braços robóticos, eu precisei desenvolver muita tecnologia. Então, eu tenho a tecnologia da engenharia bastante desenvolvida. Então, vejam, entre 1900, né, e hoje, 2021, desculpa, 2020, a gente tem uma produtividade imensa na produção industrial. Certo? Nós temos uma produção industrial gigantesca. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no final, ok? Coisa muito importante que nós temos que pensar é por que a Inglaterra se torna a grande pioneira da Revolução Industrial. São vários motivos. Vamos tentar explicar, né, cada um deles. O primeiro ponto da Inglaterra ser considerada a pioneira da Revolução Industrial é que ela existe dentro da Inglaterra uma política econômica liberal. Vamos lembrar o seguinte, gente. Antes, tá, da Revolução Industrial iniciar, a forma como os estados conseguiam dinheiro era através do mercantilismo. E eles enriqueceram o Estado com as colônias. Então, as colônias acabaram enriquecendo o Estado mercantilista, certo? Esse enriquecimento fez com que os governos tivessem que direcionar, né, o seu dinheiro para algum lugar, tá? Então, nós vamos poder também valorizar não só a questão do desenvolvimento vindo pelo Estado, mas de um desenvolvimento que a gente chama de econômico liberal, certo? O que seria esse desenvolvimento econômico liberal? Seria assim: o Estado dá a base do desenvolvimento, mas os empresários vão abrir as suas empresas, certo? E é muito característico dessa época esse tipo de política, ok? Então, quando a gente vai ter essa política econômica liberal, nós vamos ter uma ampla gama de abertura de indústrias, de comércio e tal. Até o período medieval, isso estava muito restrito ao que a gente chama de sistema de guildas. As guildas eram associações de trabalhadores que já faziam divisão do trabalho, certo? Que a gente está então passando as guildas, né, no período ainda lá do artesanato para a manufatura, tá? Com essa ideia de liberdade econômica, das pessoas poderem abrir as suas próprias indústrias, o seu próprio comércio, claro, principalmente aquelas que eram mais ricos, né? Isso não é para qualquer um, isso é apenas para as classes mais abastadas, que vai existir então uma maior liberdade de comercializar com quem se quer. A gente vai ter um grande desenvolvimento tecnológico, né? E esse desenvolvimento tecnológico vai aumentar, né, a produtividade também das indústrias, certo? Então, isso é uma coisa atrelada. Pensem nisso. Quanto mais eu invisto na indústria, mais eu tenho, né, uma forma de pensar como é que eu vou fazer aquilo, porque você também está estudando sobre desenvolvimento econômico e desenvolvimento industrial, e esse desenvolvimento industrial vai ser colocado, tá, nas indústrias, e isso vai se chamar uma coisa que vocês sabem muito bem o que a gente chama de tecnologia. Outro motivo para a Inglaterra ser considerada a base da Revolução Industrial são as amplas reservas de carvão mineral, certo? A principal fonte de energia da primeira fase da Revolução Industrial era o carvão mineral. Então, a Inglaterra se mostrou assim bastante rica no carvão mineral, tinha isso dentro do seu território. Então, isso vai fazer com que a Inglaterra se torne realmente a base da Revolução. Outros pontos que eu coloco aqui, reservas de minério de ferro, a mesma coisa da base da indústria, né? Os minérios vão construir as máquinas, principalmente no transporte, trem, né? Depois o barco e a madeira, e assim vai.
E uma coisa muito importante, mão de obra disponível, tá? A lei dos cercamentos. Lembra que eu falei lá atrás, nas revoluções inglesas, que os cercamentos eram muito importantes. Então tá aqui, os cercamentos são realmente importantes porque eles vão trazer excedente de mão de obra, quer dizer, mão de obra que tem bastante gente para trabalhar e eu posso pagar muito barato por essa mão de obra. E acúmulo de capital. Capital que eu chamo aqui é dinheiro, tá? A grande quantidade de capital ou de dinheiro acumulado durante a fase do mercantilismo permitiu que a burguesia inglesa tivesse recursos financeiros para financiar as fábricas, comprar as matérias-primas e as máquinas e contratar empregados. É aquilo que a gente estava dizendo lá no primeiro item, tá? Que eu falei da economia liberal, ok? Quando a gente fala sobre a questão da Revolução Industrial, nós vamos pensar em duas coisas. A Revolução Industrial, como eu disse para vocês no início da aula, ela vai trazer coisas muito boas e ela vai trazer coisas muito ruins. A primeira coisa que eu penso na ideia da Revolução Industrial é a consolidação do sistema capitalista e a divisão da sociedade em duas classes, tá? Entre a burguesia, que vão ser os donos de produção, e o operariado, tá? Aqui vão ser as pessoas que vão vender a sua mão de obra, certo? Tem muita gente para trabalhar na Revolução Industrial, muita gente, então os salários são muito baixos. A carga horária de trabalho vai ser entre 12 e 16 horas por dia. As pessoas vão morar mal, vão comer mal e vão trabalhar muito. A média de vida nessa época é entre 35 e 40 anos, quer dizer, as pessoas morriam muito jovens, certo? Então, tudo isso também vai ser o lado negativo da Revolução Industrial, certo? Ao mesmo tempo que ela proporcionou enriquecimento para um grupo, que seria o grupo da burguesia, ela vai trazer desemprego, fome, morte para uma série de pessoas. Eu coloco aqui outros problemas sociais, prostituição, alcoolismo. Isso sempre existiu na sociedade, mas ele vai ser agravado durante a Revolução Industrial. Barulho, poluição passaram a fazer parte do cotidiano dos moradores dos centros urbanos. Coisas que a gente carrega até hoje, tá? Se a gente observar o cotidiano da cidade hoje, nós temos algo ainda muito parecido com o que a gente via na Revolução Industrial de 150 anos atrás, 200 anos atrás, tá? As cidades cresceram muitas vezes, mas elas não conseguiram dar conta dos problemas urbanos que vieram em decorrência da Revolução Industrial, certo? Mas a gente tem também as coisas que foram boas, como eu disse a vocês, o desenvolvimento tecnológico, tanto na questão industrial, vai ser importante porque ele vai desenvolver o país. Crescimento dos transportes terrestres, né? Primeiro do trem, depois nós vamos ter o surgimento lá dos caminhões e aí sim das estradas, mas primeiro os transportes terrestres era o trem, as locomotivas. Então você vai com o ferro construir as estradas e o trem. Tá? E depois você também vai passar a desenvolver por rios e mares, vai poder exportar essa mercadoria pelo rio e pelos oceanos, tá? Então, isso vai fazer com que as mercadorias deixem de estar dentro do teu espaço e passem a estar em outros lugares, ok? O desenvolvimento das ferrovias, ele vai absorver uma grande parte da mão de obra masculina adulta. E a utilização das mulheres e das crianças na Revolução Industrial vai ser muito importante. As mulheres e as crianças também eram usadas porque, independente de estar no mercado de trabalho, de precisar ir para o mercado de trabalho, em alguns lugares precisava ter uma característica, era necessário ter uma forma bem específica de mão de obra. Por exemplo, quando você vai fazer a produtividade do tecido, da costura, você dava preferência para as mulheres. Quando você ia fazer a exploração do carvão, nós vamos ver em outra aula, que eu vou passar só algumas imagens para vocês, nós vamos ver, por exemplo, as minas de carvão, elas são muito baixinhas. Então, quem entrava na exploração da mina de carvão? Crianças, era mais fácil de entrar. Algumas máquinas precisavam de mãos pequenas para mexer na engrenagem, então você contratava a criança para isso. Se a criança ia perder a mão, não tinha problema. Tinha uma, saía uma, entrava outra. Se tinha excesso de mão de obra produtiva, tá? E é isso que a gente vai falar, que com o crescimento da população, com o crescimento da produção, do consumo, as coisas mudaram. A vida das pessoas mudou.
E assim como a vida das pessoas mudou, a gente também vai passar a ter uma organização dos trabalhadores. Alguns trabalhadores vão começar a perceber que eles trabalham muito, que eles são explorados pelos empresários e que eles precisam se organizar, simplesmente isso. Então a gente vai ter alguns tipos de que a gente chama de reações de trabalhadores ou início do que a gente vai chamar de movimento, que vai ser o movimento operário. Então nós temos três movimentos aqui que se destacam, que é o ludismo, o cartismo e as trade unions. O ludismo é o seguinte, a quebra das máquinas. O trabalhador não sabia como parar aquela produção, aquela produtividade dele, ficar 12 a 16 horas por dia. Então ele descobriu que ele podia quebrar a máquina. Então ele quebrava o mecanismo, a máquina estragava e era necessário parar a produtividade, consertar a máquina, certo? Até que se chegasse, né, a nova produtividade. Tá? Ele tem esse nome porque ele vem do líder do movimento ludista, que foi o Ned Luhmann, por isso ele recebe esse nome. Cartismo, organização das associações de operários que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Eles escreviam cartas, por isso o nome do movimento se chamou cartismo. Então, esses operários se remetiam aos grandes líderes políticos, tá, pedindo uma melhoria nas condições e na qualidade de vida. Então, eles escreviam cartas, por isso esse movimento é denominado de cartismo. Voto censitário, gente, é um voto por renda. As pessoas mais pobres não podiam votar, apenas as pessoas mais ricas. E as trade unions eram associações de operários que evoluíram lentamente para se transformar nos primeiros sindicatos, tá? Então, elas eram lugares onde as pessoas se concentravam e discutiam sobre as suas condições e a sua qualidade de vida, certo? Para concluir isso, gente, é importante lembrar o seguinte: nós temos, tá, dentro da Revolução Industrial, nós temos uma grande mudança, a gente vai ter uma mudança muito importante nessa vida, na forma como as pessoas se organizam, na forma como as pessoas vivem, mas essa mudança também é importante porque as pessoas vão estar presentes na vida social, econômica do país. E vão existir o surgimento de novas formas de pensamento, que a gente vai chamar de novas ideologias políticas, certo? O cara é explorado durante 16 horas por dia. Alguns vão começar a pensar, gente, isso não está certo. Então, nós temos que nos organizar para pensar numa nova forma de vida, tá? Outros vão pensar basicamente em como é que nós vamos trabalhar, como que nós vamos pensar, o que, que nós vamos fazer. Então, a gente vai ter, né, uma ideia, basicamente, de organizar isso de um jeito diferente. Então, a forma de pensar a cidade, a forma de pensar o trabalho, ele vai mudar muito com a Revolução Industrial, tá? A presença de duas classes distintas, aqueles que, né, lucravam com essa leva de gente que trabalhava, a questão da religião, que nós vamos ver mais para frente, porque nós vamos pensar o protestantismo surgido lá atrás, que vocês viram lá no ano passado, vai ser importante aqui na consolidação do sistema capitalista. O protestantismo e a ideia de que você precisa trabalhar, é a ideologia do trabalho que faz com que você seja uma pessoa melhor, com que você até se transforme economicamente, né, que você seja rico e tal. Então, várias mudanças a gente tem na questão social também, tá? Uma das coisas mais importantes que nós vamos ter na Revolução Industrial é a nova apropriação do tempo. Antes da Revolução Industrial, o tempo era um tempo muito mais vinculado às questões do campo, a questão, o dia estava vinculado àquilo que eu posso produzir dentro do meu dia. O dia começa às 5 horas da manhã quando clareia, quando o sol clareia. O dia termina à noite quando o vai embora e a noite chega. Na Revolução Industrial, isso não é mais necessário. A Revolução Industrial trouxe a energia elétrica. Com a energia elétrica, eu posso trabalhar na madrugada, não há necessidade mais de eu parar o trabalho quando o sol vai embora. Então, há uma nova apropriação de tudo, principalmente de quem está dentro da fábrica. Quem está dentro da fábrica vai passar a ser controlado pelo uso do relógio.
Então, o cara não vai trabalhar mais por aquilo que ele acha que Deus vai dizer que ele vai ter que trabalhar, mas ele vai trabalhar pelo uso do relógio. O relógio diz que ele trabalha 16 horas por dia e que ele descansa 50 minutos. Ele vai trabalhar às 16 horas e dentro dele tem o tempo de 50 minutos para ele poder descansar. Então, o tempo da Revolução Industrial é o tempo do relógio, tá? É o tempo contado, é o tempo das horas, o tempo das relações de trabalho. É um tempo que você trabalha mais do que se alimenta e do que descansa, certo? Eu não vou mais seguir o tempo natural, o tempo do sol, o tempo da lua. Eu vou seguir o tempo do relógio. Tá? E o tempo ele é muito relativo, gente. O tempo de uma diversão passa sempre muito mais rápido que o tempo de uma coisa chata. Se você parar para pensar, puxa vida, você está no meio da aula e você quer ir embora, se você estivesse com seus amigos jogando videogame, fazendo uma festa, o teu tempo ia passar muito mais rapidamente. Então, o tempo ele é apropriado de acordo com aquilo que você está fazendo. Tá? Só que o operário não só era ligado pela essa apropriação de tempo relativa, mas também porque tinha o controle do tempo da máquina, ok? Eu vou colocar como referência para vocês o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. É um grande clássico do cinema. Possivelmente vocês já viram, quando vocês assistirem essas duas partes que eu pedi que vocês assistissem, vocês vão ver algumas cenas que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram. O Chaplin, um cara muitíssimo inteligente, vai usar o cinema a favor da crítica à Revolução Industrial. Na verdade, ele não está fazendo uma crítica a essa Revolução Industrial que nós acabamos de ver. Ele já está fazendo uma crítica à Revolução Industrial adotada no século XX nos Estados Unidos, falando sobre a questão do desemprego, do uso intenso das máquinas e do desemprego que essas máquinas causam. Mas acho que ele é importante para a gente pensar nisso. Ele é um filme longo, deve ter entre 1h30 mais ou menos. Eu vou pedir que vocês vejam as duas primeiras partes, que dá em torno de 25 minutos as duas, tá? A primeira uns 10 minutos, a segunda 10, 12 minutos também. Então, vai passar de 25 minutos as duas partes. Quem quiser assistir, assista, ele tá no YouTube, né? Ele está em partes, mas ele tem ele inteiro também. Então é um filme bem bacana, vocês vão curtir muito. Ele conta uma história romântica em cima dos tempos modernos, em cima da questão da industrialização, mas ele basicamente está fazendo uma crítica à questão da industrialização. É isso, gente. Por hoje, obrigada.